Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Se você já conhece as mensagens aqui deste canal e sempre diz, uau, vem mais uma mensagem aí lá do canal da Graça Pura, já deixa o seu like, ok? Nós estamos dando continuidade à playlist, que é uma série de mensagens em que estamos tratando da maior fonte de renda do sistema, que é o diabo. E hoje nós vamos estar analisando o diabo de Pedro, quando ele se refere em sua carta que o diabo anda em derredor. Vamos explicar isso aí daqui a pouco para vocês. Então hoje nós vamos falar aí do diabo em que Pedro cita em sua carta, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos começar? Então, vamos lá. Agora é a hora da palavra. Diz ali, olha: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Abençoado, está aí esse grande verso. E como esse verso aí é usado no sistema religioso, não é verdade? Esse verso aí, abençoados, é uma festa. Olha, através deste único verso, igrejas foram instituídas, mansões foram compradas, iates, carro do ano e todo tipo de materialismo. Porque quando você diz que existe um ser que anda ao seu derredor, abençoado, isso aí traz um pavor tremendo. Eu mesmo, quando era do sistema religioso, como eu orava, como eu vivia orando para que o Senhor expulsasse o diabo que andava ao meu derredor. Bastava ceder alguma coisa, vamos dizer, naquela época achava que era pecado, eu cedia ali aquela questão da carne, e olha, eu orava, eu chorava, pedia ao Senhor, Senhor, expulsa esse diabo que anda no meu derredor. Eu vivia uma vida de medo, uma vida de escravidão, por causa desse e de outros versos em que falava a palavra diabo. Bastava a Bíblia estar escrito diabo que me vinha à mente ali coisas terríveis. Porque, abençoados, na realidade, todo esse sentimento que eu tinha era porque eu queria ser sincero com o Senhor. Mas ser sincero com esse diabo aí tão poderoso que eles inventaram é muito difícil, né, abençoado? Fica complicado. Olha, queridos, eu sei que ouvir há anos a fio o diabo, ouvir o sistema pregando sobre o diabo durante muitos anos, que é um ser, que ele está pronto para nos tragar, que ele está pronto para nos levar ao inferno. Eu sei que estas coisas, elas encontraram no nosso imaginário abrigo e guarita. Então todas essas coisas, estas coisas místicas, e as histórias contadas pela igreja, encontrou onde? No nosso imaginário, um combustível para dar vida ao que não existe. Para dar vida a esse personagem que nós estamos falando sobre o diabo. Porque, queridos, o homem por si só é um ser místico. Mas, queridos, me permita agora, permita nessa mensagem, a pensar numa coisa. Vou te fazer uma pergunta. Você crê que só Deus é onipresente? Ou você crê que existe um lugar onde Deus possa não estar? Você acredita nisso? Claro que a maioria, 99,9% que estão ouvindo essa mensagem, vai responder que somente Deus é onipresente. Agora, você já ouviu falar, ou ouviu algum pastor falar, ou um líder religioso pregando e dizendo que o diabo está em todos os lugares? Você já ouviu isso? Algum pastor falar sobre isso? O diabo está em todos os lugares. Eu nunca ouvi, abençoado. Eu nunca ouvi mesmo. E olha que eu fui criado no sistema religioso. Mas eu nunca vi um estudo dizendo que o diabo é onipresente, igual Deus. Ou seja, um estudo que prove que o diabo ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu sei que Deus sim
A própria palavra diz que ele é onipresente. Mas o texto de Pedro, se pensarmos desta maneira, que ali se trata de um ser, para quem acredita que 1 Pedro 5,8 é um ser, podemos então dizer que o diabo tem o mesmo poder que Deus, de estar presente em todos os lugares, certo? Vamos ler de novo, só para vocês pegarem esse raciocínio que eu estou falando aqui. Vamos lá. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Queridos, quando Pedro escreveu isso, se formos levar aqui literalmente como as igrejas pregam hoje, cada ser humano tem um diabo que anda em derredor e bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sim ou não? Então, se o diabo do texto é um ser, esse ser tem que estar presente aonde tem uma carne. Sim ou não? Está lá em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Então, somente aí, você já começa a entender que existe a possibilidade desse diabo aí do texto não ser um ser. Porque a Bíblia diz que somente Deus é onipresente. Então você já descarta essa ideia. Então você passa a olhar esse verso de uma outra maneira. Olha, e tem mais um detalhe muito interessante. O diabo, se ele for um ser, ele tem que ter controle semelhante ao de Deus. Porque ele tem que saber quem morre e quem nasce. Porque se alguém morrer, ele, o diabo que está em derredor, o que ele tem que fazer? Parar de montar a guarda naquele que morreu, né? E tem que correr para aquele que está nascendo. Sim ou não? Sim. E sem contar, abençoados, que somente Deus tem esse controle. Ou o diabo sabe quem vai nascer e quem vai morrer. Vocês estão entendendo? Então, abençoados, nós nem analisamos o texto e já começamos o quê? A desmistificá-lo. Sim ou não? Vamos ler o texto e vamos ver se conseguimos ter outra visão do texto. Vamos lá. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Abençoados, eu creio que você já está começando a entender. Eu recebo que você será livre desse sistema que nos enganou por muitos anos. É assim que entendemos graça. Vocês estão vendo como é que é fácil? Começamos o quê? A duvidar daquilo que foi nos ensinado. E começamos o quê? A ver uma outra maneira de pensar. E em graça nós pensamos o quê? Com qualidade. Porque não vamos no que está dizendo, não nos deixamos levar pelo que está dizendo o pregador. Em graça também é assim. Abençoados, ser um pregador da graça é sempre ser questionado. Saber se ele está pregando graça ou se ele está fazendo graça. Então, tudo que é falado por um pregador em graça, aos eleitos, à igreja amada e gloriosa, o que os abençoados fazem? Conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Porque, queridos, a graça, ela tem que te virar do avesso. A graça tem que te causar perplexidade. A graça tem que te convidar a uma reflexão profunda de todas as coisas. Tanto que eu mesmo, nesse processo que eu estou, se eu pegar lá do começo, quando eu comecei em graça, quantas coisas eu já tirei da minha vida? Porque o Senhor está sempre falando conosco. O Senhor está sempre nos indicando uma maneira melhor e de mais qualidade de se pensar a vida aqui. E é isso que fazemos, queridos. Nós apresentamos a lógica, apresentamos o texto, falamos do seu contexto, sabemos quem foi Jesus de Nazaré, sabemos quem é Cristo Jesus, o ressuscitado. Sabemos o que é lei, sabemos o que é graça. E aí passamos a questionar tudo.
Então tudo o que foi nos ensinado no sistema religioso, nós aplicamos o conceito da graça. E aí o Senhor começou a trabalhar em nossas vidas, nos desvendando também os mistérios. É isso aí que acontece. Eu sempre estou repetindo, abençoados, pelo menos nos vídeos dessa série, o que a palavra diabo quer dizer original. Está aí para você ver. É só você ver. Isso aí é o que a Bíblia diz que é o diabo. Então isso aí que está mostrando para vocês, que é o opositor, que é o inimigo, tudo isso aí é o que a Bíblia diz. Não é o que o pastor pensa. Não é o que eu penso. É o que a Bíblia diz que é. Então a palavra original, que é o grego, quer dizer diabolos. Todas as vezes que você vê essa passagem na Bíblia, ela quer dizer isso aí. É essa a tradução. Então todas essas palavras que estão aparecendo para vocês aí, elas são adjetivos, não são substantivos, abençoados. Só que ao invés de lhe ensinar o certo, o que fizeram os pastores, os padres, que têm hoje o poder maior para os abençoados? Eles simplesmente ignoraram, reforçaram a ideia humana, reforçaram a ideia da igreja como instituição. E aí tudo o que eles falam passa a ser uma lei, uma ordem. E eles forçam o texto para parecer que o diabo não é um adjetivo. Eles forçam. Só que na Bíblia não há outro diabo a não ser isso aí, diabolos. Não há, abençoado. Da mesma maneira que Deus também é um adjetivo. Deus não é um substantivo. E hoje não é mais adjetivo. Porque foi na lei, na graça não é. O nosso Deus se chama Cristo Jesus e este ressuscitado. Então o nosso Deus tem um nome próprio. Vocês estão entendendo? Agora, há controvérsias. Alguns falam que é Yeshua, outros chamam de Jesus, mas isso aí pouco importa, é mera formalidade. Nós sabemos hoje que o nosso Deus, ele tem um nome. Então o diabo desse texto aí, de Pedro, capítulo 5, versículo 8, se encontra no contexto. E vamos a ele, porque temos que falar. Então Pedro aqui, na parte dessa carta, no capítulo 5, como toda a carta de Pedro, Pedro está orientando. E nesse caso aqui, ele está falando aos mais idosos, aos presbíteros. Porque os presbíteros, eles eram os mais idosos. Então eles eram mais cobrados. Porque eles tinham que ser exemplo. Então eles cuidavam das coisas concernentes ao local onde se reuniam as pessoas. É a mesma coisa dos abençoados que se reúnem aí, né? Os abençoados que têm locais que se reúnem e fala assim: fulano, você chega um pouquinho mais cedo, arruma aqui, arruma ali. Então essa pessoa geralmente é uma pessoa mais de idade, né? Pode até ser que tenha jovens também que tenha também essa vontade, né? Se vou saber falar isso não. Seja voluntarioso, pronto. Então você encontra, mas geralmente é uma pessoa de mais idade. Então eles cuidavam ali dessas coisas concernentes ao local onde se reuniam para pregar o evangelho dado por Jesus de Nazaré, no caso de Pedro. Então Pedro está fazendo o quê? Recomendações. Só que as recomendações de Pedro têm um detalhe. São todas elas para as coisas desta vida. Vamos ver. 1 Pedro 5,1 diz: aos presbíteros que estão entre vós admoesto, eu que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Pedro estava apontando aqui mais para frente, como Jesus falou. Talvez não tivesse a ideia exata do que aconteceu no ano 70, né? Mas Pedro não chegou ao ano 70, Pedro foi morto antes. Então veja aí para quem Pedro está falando isso. 1 Pedro 5,2 diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, abençoado, está aí as orientações, né? Pedro falando: não faça as coisas pela força, tem que pedir todos que hajam voluntariamente, porque não adianta forçar uma mudança. A mudança tem que ser uma coisa de consciência ou consciente. Não é verdade? Não adianta você forçar uma mudança. As pessoas não mudam assim. Ele fala assim: olha, não tenham ganância. Então Pedro avisa aí a ganância. Então a ganância não pode ser o que estimula
a você fazer as coisas, e sim a vontade de servir a Deus e ajudar o próximo. E falar em ganância hoje, né, abençoado? É o que permeia aí a mente da maioria, não estou falando todos não, tá? Da maioria que quando fala que vai abrir uma igreja, poucos visam realmente a palavra, a caridade e o amor ao próximo. Visam um retorno financeiro. Por isso que colocam em seus púlpitos todo tipo de gente. Né? Bota o ex não sei o que, bota não sei quem que escreveu o livro tal e tal. Contanto que dê retorno financeiro, vale a pena, tá valendo tudo. Vocês veem a igreja fazendo isso. Vamos prosseguindo. 1 Pedro 5,3 agora. Nem como tendo o domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Estas coisas apontam para o que é bom, né? E o nosso pastor Jesus Cristo é quem recompensará aqueles que ele escolheu para estar à frente aí, para essas coisas, ok? Versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Agora Pedro dá conselho aos jovens a seguir, no verso 5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. E revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então vocês notem, abençoado, que até agora Pedro não está tratando nada de guerra espiritual. Pedro sequer falou algo sobre anjos, nada disso. Você não está falando de divisão do mundo, de força. Olha aí o diabo, que ele vai vir com seus anjos guerreando, nada disso. Né? Por isso que nós devemos entender o contexto. Isso ajuda muito. E o original. Isso aí resolve vários problemas bíblicos de interpretação. Se você souber o contexto e saber a original, já te ajuda 70% você a matar ali aquele texto para que ninguém te engane. O que Pedro está falando aqui? De coisas espirituais ou coisas da carne? Coisas da carne. Da debilidade da carne. É isso, porque a carne, queridos, a carne é inimiga de Deus. Abençoados, coloquem isso na mente. A carne é inimiga de Deus. Vamos ler de novo, para facilitar o entendimento, o texto espiritual que Paulo trata da carne. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 7. Que diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Está claro isso. Agora, se eu propositalmente trocar a palavra carne por diabo, será que vai mudar o sentido que Paulo está dizendo? Para o sistema vai. Agora, quem tem a mente de Cristo ativada não muda nada. Veja só. Romanos 8,7 mudando ali. Vamos lá. Porquanto a inclinação ao diabo é inimizade contra Deus. Sim ou não? Pois não se sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Está claro, abençoado? Fica até mais perfeito o entendimento, não é verdade? Mas vamos voltar a Pedro aqui e seus conselhos. Vamos agora ao versículo 6, que diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Olha isso que Pedro está dizendo agora, abençoado. Confia no Senhor, porque o Senhor é o Deus que sabe o que é melhor para nós. Isso é se humilhar. Isso é trazer a sua dúvida, a sua incredulidade da carne e humilhar ela segundo a vontade de Deus. Porque quando você fala, está passando uma situação geralmente adversa, né? Uma situação negativa na tua vida, e você glorifica a Deus, e isso você está se humilhando para Deus. Não se humilhar naquela coisa de você se achar menor, não. É por você reconhecer o Senhor. Isso é tremendo. O que Pedro fala aqui é tremendo. É trazer a sua dúvida, conforme eu falei, incredulidade da sua carne e humilhar segundo a vontade de Deus. E Ele, com o tempo, nos exaltará. O que é se exaltará? Nos revelará. Nos trará espírito de paz. Pelo que não entendemos, temos que ter confiança que é para o nosso bem. Paulo fala sobre isso, né? Que todas as coisas concorrem para o nosso bem. Vamos lá, versículo 7 agora. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vocês estão entendendo, abençoado? Olha só, as coisas desta vida, se você não entendê-las, submete a Deus. Você está entendendo? Porque com o tempo ele vai revelar. Porque ele tem cuidado dessa ansiedade. E agora vamos ao verso em que ele fala sobre o diabo. Vamos lá. Sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão,
buscando a quem possa tragar. Então, nesse texto, jamais podemos entender que é o diabo, porque ele não é onipresente. Ele não sabe quem está morrendo agora e ele não sabe quem vai nascer, para já ali acampar-se e ficar em derredor. Pedro está trazendo uma figura de linguagem, ou uma linguagem de figura, para trazer o que é a nossa carne. E a palavra-chave desse texto é sede sóbrios, abençoado. O que é ser sóbrio? Não deis as coisas da carne. Não, aí pode ser o quê? Bebida em excesso. Pode ser a pessoa que fala mal dos outros, fofoqueiro. Pode ser aquele que anda nos desejos sexuais desenfreados. Tudo isso, querido. Porque todas estas coisas se tornaram armadilhas para a gente mesmo. Vocês estão entendendo? Porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor na carne. Então, Pedro, o diabo é o nosso adversário? Sim, André. André, você acabou de ler o que Paulo escreveu lá, né? O nosso maior inimigo. Leia de novo o que Paulo diz sobre isso, André. Ok, Pedro, vou ler. Romanos 8,7, vou ler de novo. Porquanto a inclinação à carne ou ao diabo é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Só que esse verso abençoado de que Paulo está falando isso também tem um contexto, tá? E ele vai dar mais luz ao que Pedro está falando. Vamos ver o contexto de Romanos 8,7? Só para trazer mais luz ao que Pedro está falando. Vamos lá, Romanos 8,1 diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou seja, na graça. Porque na graça há salvação da mente. Na graça há salvação do diabo. Que não andam segundo a carne, o diabo. Se eu trocar a carne pelo diabo, vai ficar a mesma coisa? Vai. Mas segundo o Espírito. Verso 2. Porque a lei do Espírito de vida, graça, em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, lei de Moisés e da morte. Olha como Paulo se refere à lei de Moisés, lei do pecado e da morte. O que é isso, abençoado? É a lei do diabo. Porque é a lei que condena o homem na carne. Porquanto, vamos verso 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, pelo diabo carne, Deus enviando seu filho em semelhança do diabo. Ok? Do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne do diabo. Por isso que tem um texto que diz que ele entrou na casa do valente. Carne. Verso 4. Para que a justiça da lei, a perfeição, se cumprisse em nós, que não andamos segundo o diabo, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 5. Porque os que são segundo a carne, o diabo, inclinam-se para as coisas da carne, diabo. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Verso 6. Porque a inclinação da carne, do diabo, é morte. Mas a inclinação do Espírito, que é a graça, é vida e paz. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne, ou a inclinação ao diabo, é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Vocês estão vendo, abençoados? Tudo fica mais claro, tudo fica mais verdadeiro. Você passa a ter um entendimento, você passa a saber a quem você deve combater. Você está entendendo? Por isso que a palavra diz que nós não devemos combater carne e sangue com carne e sangue, mas com conhecimento. Para aceitar isso, tem que estar salvo na mente. E você só consegue estar salvo na mente quando você começa a duvidar de tudo aquilo que te ensinaram errado. E é isso que Cristo Jesus ressuscitado veio nos fazer, salvar da condenação e morte, nos livrar do diabo carne, com entendimento, com salvação e integridade.
E estas coisas, queridos, nos traz resistência e firmeza na fé. Porque nós não vamos atrás de qualquer balela, nós não vamos mais atrás de qualquer discurso, não vamos atrás de emoções baratas. Não vamos mais atrás aos homens que querem colocar nos púlpitos qualquer coisa. Porque enquanto estivermos sujeitos a esse diabo carne, as aflições vão se cumprir em nossas vidas. Não tem como a gente não passar pelo dia mal. Sede santo, sede santo. Nós somos santos. Porém, habitamos em um vaso com muitas debilidades. E o não entendimento em tratar desse assunto diabo é condenação na mente. Quem pensa que o diabo está vivo, traz condenação na mente. E tem muitos que nunca vão conseguir livrar-se desse diabo. Criou-se um mito e a pessoa vive por esse mito. E o contrário, quando se entende a graça, também é verdadeiro. Nós estamos salvos, sempre salvos na mente. Porque a palavra se renova todos os dias. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2, né, se não me engano, diz que nós temos que nos renovar com o entendimento da graça. Por isso que nós não devemos nos afastar das mensagens da graça. É disso que trata a Bíblia. Fechando agora, 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, diz: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então estamos encerrando mais uma mensagem, mais uma parte em que estamos tratando de mostrar o que a Bíblia diz sobre o diabo e como o sistema ensinou em suas doutrinas erradas. Então o diabo do texto é a carne, a grande opositora de Deus. E a carne, abençoados, não sai. Não adianta jejum, não adianta subir ao monte, não sai, a tua carne não sai. O que tu tens que aprender é lidar com ela. E como se lida com ela, André? O sistema ensina que é jejum, duro trato com o corpo. Porém, estas coisas aguçam mais a maldade da carne. O meio mais eficaz de lidar com o diabo é com entendimento e conhecimento do verdadeiro evangelho. Graça e paz. E até a próxima mensagem. As apostilas sobre os assuntos em graça são um recurso indispensável para todos aqueles que desejam aprofundar seus estudos na tradição bíblica. Elas apresentam de maneira clara e objetiva as principais ideias e conceitos dessa interpretação textual contemporânea, abordando desde as origens históricas até as aplicações práticas em nossos dias. Com as apostilas, você terá em mãos um material completo e de qualidade, que irá enriquecer sua compreensão sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento, a ressurreição dos mortos, a destruição do Templo de Jerusalém e muito mais. Não perca a oportunidade de adquirir esse valioso recurso e aprimorar seus estudos bíblicos. Adquira a sua agora mesmo. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Agora tudo irá se consertar, porque esse povo de Deus está aqui. A natureza geme esperando a manifestação desse povo